Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma live do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil do Instagram. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui nessa que já se tornou tradicional live do programa Parlamento Aberto aí desde o início da pandemia, com diversos assuntos que estamos trazendo aqui diariamente. Hoje falaremos com a Cláudia Ascencio, que é jornalista e também educadora. Vamos falar um assunto muito amplo: educação midiática, desinformação e guerra híbrida. Um assunto bastante amplo aí para a gente conversar. Olá, Cláudia, minha querida amiga, como você está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu acredito que nervosa você não está, né? Não, sou uma pessoa calma. Ah, é? Não me parece muito calma, pelo que te conheço. Não, sou bastante agitada, né? Assim, mas não Eu tô nervosa tent... por essas questões de apresentação. Legal. Bom, Cláudia, primeiro, antes de mais nada, queria agradecer a tua atenção, a tua disponibilidade em conversar com a gente, tá? Saiba que eu tenho uma admiração por você, pelo seu trabalho, por toda a sua competência aí dentro do jornalismo, dentro da educação de maneira geral. Então, para mim é um prazer enorme falar com você sobre um tema tão, ao mesmo tempo, parece específico, mas tão amplo, que atinge tanto a gente nesses dias aí. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo aqui à live do Parlamento Aberto. Eu que agradeço, Érica, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite, né, e pela confiança também. Bacana. Estou aqui ajeitando minhas coisas, né? Porque são várias A estações que eu imagem tenho tá, que tá mandar. boa, Tá vou colocar excelente, tá excelente, tá eu ótimo, tá coloquei ótimo. outra luz aqui, Não, mudei a tá. iluminação depois do teste. Então a gente vai falar hoje de educação midiática, né? E temos aqui dois temas correlacionados a isso, que é a desinformação e guerra híbrida. Antes da gente, né, caminhar para essas questões que são mais, vamos dizer assim, profundas desse assunto, explica para a gente o que significa educação midiática, por mais óbvio que a expressão pareça, né? Sim. Bom, vamos lá. A educação midiática, na verdade, ela não a prática da educação midiática, ela não é tão recente assim, né? Mas se a gente fosse traduzir o termo, educação midiática seria, na verdade, a alfabetização, a preparação dos leitores e usuários das redes sociais, das mídias, né? Para esse mundo conectado de hoje, né? Eu sempre digo que, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas só agora se faz educação midiática? Não, eu tenho que, inclusive, saudar os professores, esse é o mês de outubro, é o mês dos professores, porque eu me lembro de atividades de educação midiática que os meus professores faziam comigo e com o meu grupo na sala de aula e que me fez despertar o interesse pela comunicação e de como ocorre a comunicação, principalmente na esfera jornalística, sem que eles nem talvez imaginassem que tinha esse termo, que tinha esse nome, né? O termo educação midiática, ele surge na Europa, tá? Anos 90 ele começa a se popularizar, talvez ele aparecesse mais como mídia educação, né? Mas nada mais é do que a preparação dos usuários pelos meios da comunicação. Então, hoje eu acho que ela se faz extremamente necessária, né? Mais do que nunca. A gente vive um momento de bastante polarização. O termo fake news, que agora também está na boca do povo, tudo é fake, isso é fake, não, notícia é fake. Mas o que isso tem a ver com educação midiática? Então, basicamente é isso, é preparar o leitor para a leitura crítica das notícias, né, para analisar a produção, para conhecer como é que essas notícias são construídas, né? Porque a informação é uma coisa, da informação para virar notícia existe todo um processo, e essa é a profissão do jornalista. Então, talvez seja importante nos dias de hoje nós conhecermos como é que é o processo da notícia. Existe um instituto chamado Instituto Palavra Aberta, do qual eu sou extrema admiradora, que tem um projeto chamado Educamídia, e ele prepara educadores, professores,
jornalistas para trabalhar com educação midiática. E eles têm uma máxima que é conhecer a mídia, conhecer como que ela se dá para defender. Eu acho que hoje a gente está nesse processo. A mídia ela é bastante rechaçada, criticada, quando ela precisa ser conhecida para ser defendida. Porque uma sociedade sem imprensa não é uma sociedade democrática, né? Então, a educação midiática ela está para esses meios, né? Para essas situações. E eu acho que hoje nada mais importante do que ela. Eu preciso trazer um fato de datas, tá? Em 2019, comecinho de 2019, a educação midiática ela se tornou competência essencial na Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, ela não é só uma expectativa, ela não é só uma competência, um conjunto de competências que podem vir a ser trabalhados por aquele professor ou outro. Agora, ela está na Base Comum Curricular como competência essencial. Até depois eu posso passar o link para você, né, do documento em que ali são listadas as competências específicas que se pode trabalhar desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio. Perfeito. Então, quando a gente vai fazer a análise de uma notícia, por exemplo, como fazer essa análise? Porque às vezes o professor pode pensar assim, eu tenho que analisar a notícia com o meu aluno. E eu faço o quê? Como é que eu analiso essa notícia? Primeira coisa a gente tem uma pluralidade de canais e meios hoje, né? Então, a gente pode pegar um mesmo fato e analisar com esses alunos, com esse grupo, levar para eles diferentes veículos e deixá-los observar, guiá-los nessa observação. Como é que um veículo deu esta notícia? Como é que aquele veículo focalizou aquela outra, né, notícia? E fazer uma comparação. Então, primeiro, a análise, o acesso, a leitura, verificar também a linguagem, né? Que verbos são usados. São coisas que os professores, principalmente o de língua portuguesa, o de atualidades, já faziam. Eles já faziam. Então, assim, eu não quero aqui dizer que estamos inventando a roda, de forma alguma. Tá? Eu sou, inclusive, muito grata aos meus professores que hoje me fizeram educadora e me fizeram jornalista e comunicadora. Cláudia, você sabe que quando você mandou aqui a pauta, né? A gente estava discutindo o que a gente poderia falar dentro desse tema. Você fez me lembrar de duas coisas que eu gostaria de compartilhar com você aqui. Uma que é de algo bastante pessoal, né? Porque, como você bem me conhece, a minha família é de jornal, né? Meu pai é proprietário do jornal A Tribuna, Piracicabana. E um período que ele foi presidente da Associação dos Jornais do Interior do Estado de São Paulo, a ADJORE, ali, eu estou falando para você no início dos anos 90. Lá eles tinham um projeto que era o Jornal na Escola, que trabalhava justamente com essa ideia da educação midiática, de você analisar. É claro que ali eles estavam dentro de um contexto pensando a inserção do jornal local ali na realidade, né, local das escolas, né? Mas tem esse papel. E uma outra coisa que eu queria compartilhar é um texto que eu gosto muito, que é do Noam Chomsky, que é o Consenso Manufaturado, e que traz essa questão dos filtros da notícia, né? E a gente tem diversas formas de analisar de como a notícia ela passa por filtros ideológicos, né? Que sejam eles geográficos, sejam políticos, sejam de sistemas, né? Então, assim, é importante as pessoas entenderem que um canal de mídia, né, um veículo de comunicação, ele atende não é só interesse, mas ele tem uma fundação em torno dele, né, de um sistema que acaba gerando toda a forma como ele comunica. Então é importante realmente esse tipo de questões aí. Agora, você traz aqui no nosso tema uma coisa que coloca esse assunto num contexto muito atual, que é da desinformação e da guerra híbrida, né? Primeiro, trabalhe um pouco esses dois conceitos da desinformação, da guerra híbrida. Eu acredito que guerra híbrida está dentro da desinformação, né? Se utiliza uma, se utiliza da outra. Eu queria que você trabalhasse um pouco esses conceitos para o pessoal que está acompanhando aqui entender. Sim, claro. Nós buscamos trazer essa relação, falar um pouquinho do que é desinformação, né? Porque talvez as pessoas já tenham ouvido falar bastante do que é fake news, né? Notícia falsa. E daí eu queria primeiro falar um pouquinho do que classifica, como a gente classifica uma notícia falsa,
até chegar nesse outro aspecto um pouco mais amplo, que é o da desinformação, né? Fake news, notícia falsa. Eu sempre brinco que esse termo ele já nasce morto. Ué, né? Se é fake, não pode ser notícia, não pode ser fato. Começa aí. Mas o que eu quero dizer é que... Só fazer um parênteses? Eu costumo ver esse tema, por exemplo, nos Estados Unidos, lá eles não chamam de fake news, lá eles chamam de alternative facts. Fatos alternativos, né? Sim, que é diferente, né? Que é um termo que ainda é mais cínico ainda. Sim, exatamente. Mas, por exemplo, a fake news, a gente não pode confundir notícia falsa com erro jornalístico, né? Tem essa questão também, porque, veja, quem faz o jornalismo? Seres humanos, certo? Todo ser humano é passível de erro. A questão é, o erro foi intencional? Então, eu acho que quando a gente pensa em fake news, nós temos que caminhar pelo seguinte contexto. A notícia falsa, ela é construída, ela é preparada, ela é planejada, né? E é por isso, exatamente, é que ela alcança uma narrativa, ela tem uma linguagem muito respeitosa à estrutura de uma linguagem real jornalística, sabe? Verbos, vamos falar do título, verbos no presente, né? Ele se aproxima, ele tem esse verniz jornalístico, justamente para cativar o leitor, certo? Agora, quando é notícia falsa, ela é intencional. O erro jornalístico, ele, por ser erro, ele não deveria acontecer, porque a gente tem processo de apuração, de checagem, mas ninguém está completamente livre de cometer um erro jornalístico. A famosa, né, a barrigada também. Então, assim, desde que tenha... Quem nunca cometeu que atira a primeira pedra. Né, desde que tenha usado depois o seu espaço para se retratar, erro jornalístico, ok. Fake news é outra coisa. Agora, a fake news, ela tem graus, né? Ela tem graus. E é nesse contexto que a gente pode classificar a desinformação. Então, veja, muitas vezes o fato em si, ele aconteceu, ele é verdadeiro, mas ele é retirado do seu contexto. Então, eu estou usando um mecanismo de desinformação. Muitas vezes eu coloco um título extremamente apelativo, e isso é uma característica também da fake news, né? Para quê? Porque eu quero mexer com o emocional do meu leitor. Eu vou cativar o meu leitor pelo emocional. E depois o corpo do texto ou em nada tem a ver, ou é completamente falso, né? Muitas vezes a desinformação também caminha por uma espécie de manipulação de imagens. Às vezes eu coloco lá uma foto, que é um chamarisco, e o texto em si da notícia não condiz. Ou uma foto retirada, não é a foto do fato em si. Né? Então, a gente está caminhando por caminhos da desinformação, que não necessariamente é a fake news propriamente dita, mas também desinforma. Né? Esse é um aspecto importante para a gente pensar. Né? Por exemplo, quando a gente não fala tudo que deveria ter sido dito e poderia ter sido dito, a gente está caminhando pela desinformação. Então, existe, como o Sérgio Lidic já disse, existe um ecossistema da desinformação. E eu queria trazer aqui, como colaboradora da educação midiática, algumas dicas que pode até parecer, elas podem parecer óbvias, mas a gente precisa tomar cuidado. Por quê? A gente vive hoje um cenário de medo, né? Tá todo mundo apreensivo. Então, esse é um terreno fértil para a desinformação. Um cenário de medo. A gente está vivendo uma pandemia. Então, assim, que dicas a gente precisa seguir, ou que a gente tem que ficar mais atento para não cair em fake news? Primeira coisa, verifique o título. Não leia apenas o título. Os títulos são apelativos. Nós vivemos na ditadura do clique. Não deveria. Né? Clickbait. Nós vivemos na ditadura do clique. Então, leia a notícia toda. Verifique as fontes. Quem são esses entrevistados? Né? Eles têm credibilidade?
A pluralidade de fontes entrevistadas também é importante. Se tem autoria, se aquela reportagem é assinada, geralmente fake news, geralmente não tem assinatura. A gente não sabe de onde ela vem, né? Outra dica importante, gente, era das redes, né? Vocês acham que realmente um único veículo vai ter aquela notícia só para ele em primeira mão? Veja, nós já passamos a era do furo da reportagem. O que a gente precisa ter agora é análise, a gente precisa ter cruzamento de dados, a gente precisa ter jornalismo de dados. Então, fique muito desconfiado quando alguém diz assim, olha, em primeira mão só a gente tem. Dá uma checada, busca lá no Google mesmo. Será que os outros veículos também deram essa notícia? Eu acho que isso é uma outra dica. Exclusividade hoje é um negócio complicado, né? Assim, eu vou passando isso para vocês. Eu acho que são dicas importantes para vocês começarem a ficar mais atentos, né? Porque, veja, hoje todo mundo pode ser produtor de conteúdo, né? Nós somos leitores de informação, nós somos leitores de notícia, mas nós também podemos ser produtores de conteúdo. E eu acho que essa formar não só leitores críticos, porque nessa avalanche de informação, o nosso senso crítico ele fica um pouco abalado, né? É um bombardeio de informação. Então, a educação midiática vem como resposta para esse cenário. Agora, você fala também da guerra híbrida, né? Eu acho importante a gente entrar no termo de guerra híbrida, porque o que ficou mais famoso, vamos dizer assim, o que se tornou mais amplo no Brasil nos últimos anos em relacionar a guerra híbrida é no ramo do direito chamado lawfare, né? Quando você utiliza da estrutura do judiciário para atacar as questões políticas, né? E isso é um debate, nem vamos entrar nesse debate da questão jurídica. Agora, no lado da mídia, nós temos aí dentro dessa guerra híbrida um fato muito conhecido, que é só você dar um Google e você acaba sabendo, que é a história lá da Cambridge Analytica, com o Brexit, né, na Inglaterra, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, né, a eleição passada, também relações aqui com a eleição recente no Brasil, de 2018, né? Então, como que esse contexto de desinformação, ele trabalha dentro dessa guerra híbrida? Exato. Primeiro, vamos tentar aqui, de uma maneira bastante humilde, né, tentar trazer para quem está nos acompanhando esse conceito de guerra híbrida, né? Esse termo ele foi construído por Andrew Korybko. Pode procurar, tem vários vídeos. E ele é autor de um livro chamado Das Revoluções Coloridas ao Golpe. Guerra Híbrida, das Revoluções Coloridas ao Golpe. Depois a gente pode passar o link também, tem PDF, tem leitura, acesso aberto ao material, muito interessante. E o Andrew, ele vai dizer o seguinte, que a guerra híbrida, ela não é uma guerra convencional, ela não é uma guerra bélica que usa armas convencionais, armas de fogo, tá? Mas que são estratégias que vão lidar com o psicológico, que vão se beneficiar das redes sociais de maneira a prejudicar alvos indiretos. Então, por exemplo, não é aquela guerra entre dois alvos diretos, né? Nós vamos preparar o terreno de modo a prejudicar aquele outro alvo, de maneira indireta. Isso, ele vai falar bastante da questão da Síria, da Primavera Árabe, no livro. Mas se a gente fosse atualizar um pouquinho mais, né? E trazer para a gente o que as redes sociais fazem, como elas significam, como elas se tornam instrumentos, né, de manutenção dessas revoluções coloridas. Eu queria trazer um trechinho, se você me permite, ele não é nem um pouquinho longo, tá? Da abertura desse livro do Andrew, que na verdade essa abertura ela é feita pelo Miguel Stedley. E ele diz assim, eu peguei só um trechinho bem curtinho. A guerra híbrida é a combinação entre as revoluções coloridas e as guerras não convencionais.
Neste novo modelo de guerra, as revoluções coloridas, largamente planejadas anteriormente e utilizando ferramentas de propaganda e estudos psicológicos combinados aos usos das redes sociais, consistem em desestabilizar governos por meio de manifestações de massa. Não sei se eu posso, Eric, mencionar alguns anos nossos aí. Em nome de reivindicações abstratas como democracia, liberdade, Anticorrupção. Anticorrupção, né? Ele vai dizer que a guerra híbrida aí, elas são a fagulha que incendeia uma situação de conflito interno, tá? Ele chama a guerra híbrida e a revolução colorida em si como um golpe brando. Aquele golpe que a gente não vai perceber de cara. Entende? É o chamado soft power, né? É o que se chama de soft power, né? Exato. E aí a gente pensou em fazer essa relação de ver como nós somos integrantes, né? Como nós, membro das redes sociais, que compartilha conteúdo o tempo todo, que se movimenta pelas redes, que comenta, que alimenta muitas vezes um discurso de ódio. Então, eu acho que a educação midiática é nesse sentido que ela extrapola simplesmente a análise linguística das notícias. Análise morfológica, análise semiótica, né, da imagem e do texto. A educação midiática, ela vai preparar também esse indivíduo para ser usuário das redes. Né? Por isso que eu quis colocar esses 3 termos fortes, desconhecidos, para suscitar, como você falou, né, a curiosidade. Perfeito. E a gente poder começar a introduzir esses termos. É lógico que a gente não vai esgotar, eles são profundos, eles são densos, né? Mas hoje eu acho que esse encontro é para trazer a existência da educação midiática, falar da importância que ela tem, né? E como, nesse cenário que a gente vive hoje, ela tem um papel extremamente importante. Perfeito. Eu queria só fazer aqui um comentário do Vitor Corte Real. Ele fala que tem um outro termo, né? A gente falou de fake news, de fatos alternativos, né? Alternative facts. E ele fala do believable fictions, ou seja, ficções críveis. São ficções, né? Eu fico imaginando o mundo que o Isaac Asimov, né, escreveu os seus brilhantes textos sobre ficção científica. E ele olhando para hoje e falando, uxa, rapaz, olha só, hein? a ficção sendo realmente manipulada em torno de... para que as pessoas acreditem que aquilo fosse real. Eu faço muito uma brincadeira assim, mental. Para quem lembra do filme De Volta para o Futuro, tem uma cena em que o filho né, que ele volta lá para 55, aí ele tem que convencer o pai dele a ir atrás da mãe. Aí ele pega... O pai gostava de ficção científica, ele vai lá, coloca um Van Halen para o cara escutar e começa a dizer que ele era o Darth Vader do planeta Vulcano. Ele mistura Jornada nas Estrelas com Star Wars. E aí eu falo que a pessoa hoje que vive em torno da fake news, ela é um pouco esse McFly aí. Ele começa a misturar tudo de onde, né, ele imagina e acaba meio que criando um conceito, né? E isso está mais forte do que nunca, né, Cláudio? Eu estou fazendo essa digressão toda aí só para a gente tentar ilustrar o que nós estamos falando aqui, porque é um assunto bastante amplo. E aqui Sim, ela é usada como munição mesmo, né? Sim, exato. É para endossar aquilo que eu acredito ou aquilo que eu quero que as pessoas acreditem. Por isso que eu falei. Às vezes a gente pensa que não cai em fake news. Não, imagina, eu vou saber reconhecer. Mas elas têm esse verniz mesmo, essa narrativa tão incrível, né? Por exemplo, uma coisa que é importante salientar, e vem ao encontro do que você está dizendo, que muitas vezes as pessoas elas saem compartilhando notícias pela rede social, e a gente precisa lembrar o seguinte, a rede social, vamos falar do Facebook, né? Ele não é um produtor de notícias, ele não é um produtor de conteúdo noticioso. O máximo que ele pode fazer é pulverizar através de seus usuários as notícias que são veiculadas nas plataformas de comunicação, né? Nos jornais, nos sites tradicionais de mídia. Mas ele não é um veículo, um produtor de notícia. Isso é a primeira coisa.
E assim, as pessoas muitas vezes não param para pensar, peraí, isso aqui chegou para mim pelo Face, chegou para mim pelo WhatsApp, quem mandou? Mas que jornal tá? É um jornal mesmo, né? Ou é um site, eu conheço, eu já vi. As pessoas não param e começam a, às vezes, também criticar o que não é notícia, mas é uma opinião. Ela não parou para ver que aquilo não é o gênero de texto notícia, mas é simplesmente um artigo de opinião. E começa a replicar. Olha o que aconteceu. Não, não aconteceu. É alguém dizendo algo sobre. Então, por isso que a educação midiática ela vai ajudar, sim, no gênero textual, a reconhecer a estrutura da notícia. Isso quer dizer que todo mundo vai ter que ser agora repórter e jornalista? Não, não é isso. Mas é justamente, como a gente falou lá no começo, é conhecer esses processos, é conhecer para poder defender, né, aqueles veículos que te representam, que podem te informar de fato. Né? A gente vive esse dilema das redes, eu não vou dar spoiler, né? Mas é isso aí, a gente vive... Mas, Cláudia, eu queria também... É muito importante tudo isso que está dizendo, até porque... estamos com a Andressa Caprese falando aqui, que a Educomunicação ajuda nesse processo. Já tive a oportunidade de conversar com ela, não tenho dúvida. Inclusive, o Parlamento Aberto, um dos pilares do Parlamento Aberto é a educação para a cidadania. E quando a gente fala educação para a cidadania, é o próprio nosso conteúdo ser educativo. Ele, da maneira como a gente informa e a gente também educa. E aí eu queria que você estabelecesse só um parâmetro para nós aqui, porque assim, para também a gente não ficar passando pano, mas o sensacionalismo, ele é educativo. E aí eu queria que você analise educativo em que sentido? Ele educa as pessoas a acharem que a maneira sensacionalista de ver a vida. Então, assim, essas pessoas que olham a notícia e falam, nossa, olha só, o unicórnio tá voando, que legal, eu vou passar porque é verdade. Essa pessoa foi educada dentro do sensacionalismo. E aí eu queria que você analisasse um pouco o papel da mídia institucional no processo de educar, né, de forma errada. Eu sempre dou um exemplo que eu dou do jornalismo, que eu sou muito crítico, são as reportagens feitas a partir de inquérito do Ministério Público. Eu sempre critiquei isso, porque é uma coisa que você está informando um inquérito, mas você não explica o que significa um inquérito, que não é nenhum processo, não é nenhuma decisão. Então, às vezes, o jornalismo mesmo, ele divulga buscando, né, o sensacionalismo, e isso educa. Aí eu queria que você fizesse uma análise em torno disso, se também essa geração não foi educada sobre um jornalismo sensacionalista. Sim, ótimo o seu comentário. Eu nunca tinha pensado nesse termo pedagógico do sensacionalismo, no sentido de nos acostumar, né? Nos fazer leitores desse tipo de texto e procurar por eles também, né? Falei mais cedo aí, estamos vivendo a ditadura do clique. E esse clique, ele atende a quem? A audiência. E esse clique atende a quem? Ao mercado. Então, a gente tem que pensar o seguinte, hoje, a notícia... Hoje não, mas... Ok, vamos lá, estamos num processo mais exacerbado disso ainda. Nós somos consumidores, a informação é produto. Né? Então, acho que muito se explica disso que você está dizendo, de nós termos sido educados para o jornalismo sensacionalista. E esse jornalismo sensacionalista, né, ele também tem graus. Né? Tem alguns que são facilmente reconhecidos, mas tem outros que não, e a gente não percebe. Isso que você acabou de falar, né? De reportagens, de notícias que elas são feitas a partir, né, de inquéritos do Ministério Público. Eu acho que, Eric, tem uma coisa aí externa, né, ao fazer jornalístico, mas ao mesmo tempo muito inerente, que é as condições das redações. A gente não tem mais o poder de dar o furo de reportagem, porque está todo mundo no mesmo ambiente, online, conectado, mas a gente precisa ter o discurso de autoridade antes dos demais. Então, onde é que você vai buscar primeiro? Os inquéritos, primeira coisa. Só que isso não se aprofunda, não se traduz para o leitor. Não se traduz. Vamos pegar o jornalismo de economia, por exemplo, né?
o quanto que ele evoluiu, o quanto que ele se tornou mais didático, ele precisa se tornar. Para quem é feito o jornalismo de economia? Entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. A questão é a audiência, né? O sensacionalismo, ele é pedagógico, não é à toa. Porque ele precisa vender. A gente precisa vender. Nós não somos vistos exatamente como leitores, nós somos vistos como consumidores de informação. Muitas vezes, como jornalista, e eu não quero criticar os meus colegas de trabalho, porque eu estou fazendo a minha culpa. A gente fazia o quê? Jornalismo faz, né, ainda, mas eu fazia jornalismo declaratório. Né? E se a gente olhar hoje, eu não sei se eu não consigo compartilhar aqui uma tela, mas a gente pegar qualquer portal de notícias, em que a gente tem ali diversas editorias. Você vai ter a editoria de notícia jornalística, mesmo propriamente dita, economia, política, cotidiano, tem até uma corzinha X. Ao lado, você tem outra coluna, né, com notícias do esporte, tem outra cor. E aí você tem uma outra coluna nesse portal com notícias de entretenimento, muitas vezes fofoca, ou até notícias, resenhas de programas de novela, enfim, ficção, tá? Vamos lá. Se você olhar, colocar uma notícia do lado da outra, os títulos são extremamente parecidos. Né? É aquele jornalismo declaratório. Fulano diz que, aí um segundo depois, ciclano diz que, e fica nesse disse-me disse, disse-me disse, disse-me disse. Então, isso alimenta também o sensacionalismo. Né? Eu entendo, adorei esse termo que você usou, que o sensacionalismo ele é pedagógico, porque a gente foi educado para isso. Mas a gente foi educado para isso eu citei para ter esse consumidor rápido. Eu citei inquérito, mas se a gente pegar... Você foi sofisticado. Mas a gente pode pensar em boletim de ocorrência, né? Quantas matérias foram feitas já por boletim de ocorrência? E assim, veja, também não estou fazendo crítica a colegas, a gente sabe como que é a vida do jornal, não estou individualizando nada, mas o que eu quero dizer é que a própria imprensa, as nossas atitudes, as nossas práticas, elas formaram um tipo de leitor, um tipo de leitora, um tipo de consumidor de mídia, que hoje ele olha o jacaré lutando com o tubarão, né, num elevador dentro do helicóptero, ele acha que é verdade. Então, assim, a gente tem que também ter essa visão crítica de não olhar para as práticas do jornalismo, para as práticas da produção, porque parece que agora é só o que está no WhatsApp que é ruim, né? Mas não é assim, né? Vamos ser sinceros. Não é assim, né? Então, até eu quero fazer uma pergunta aqui, que o Daniel 07 aqui, Danieleon, na verdade, o nome dele, 07. Ele fala assim, qual é a história das falsas notícias? Bom, tem um livro do Humberto Eco, que é o número 0, que é a história de um jornal que eles nunca vão publicar. Só que só com o burbúrio das notícias que são falsas, que vão sair, o cara busca apoio político, só para você ter uma base. Então, assim, o Humberto Eco faz uma análise muito interessante desse aspecto aí de onde a fumaça há fogo, que é o que alimenta as fake news, né? A pessoa fala, não parece que é verdade, mas, olha, eu não gosto dele, com certeza ele fez isso, né? Então, assim, com certeza o Eric deixou queimar o feijão porque ele não sabe cozinhar. Então, assim, é uma fake news muito crível, né? Então, assim... Sim, exatamente. E, olha, eu estava lembrando, desculpa te interromper, a gente vai falar dessa história, mas da obra, né, do Beijo no Asfalto. Sim. Ele também vai tratar disso, como que o fato pode ser completamente construído e acabar, né, com a vida de alguém, com uma família, né? Mas assim, para te responder a pergunta do Daniel, fake news é um negócio extremamente antigo, tá? Completamente antigo. Grécia já tinha.
certo? A gente vai dizer, por exemplo, que a guerra, né? A guerra usava de mensagens falsas para despistar o inimigo. Qual que é a primeira vítima de uma guerra? Né? Exatamente, a verdade. A verdade é a primeira vítima de uma guerra. Eu acho que agora também essa história da guerra híbrida. Qual é a primeira vítima de uma guerra? A verdade. Exatamente isso, Ed. Mas assim, para a gente dar alguns dados, o termo fake news em si, tá? A gente pode dizer que ele foi cunhado aí nas eleições, né, de Donald Trump. Né? Nós tivemos aí um cenário de uso de robôs, de disparo em massa de notícias falsas, expressamente contra Hillary Clinton, né? E é muito interessante porque ele ganhou as eleições, né? A gente descobriu, o público descobriu, né? Como é que foi feito, como é que ele chegou onde está. O que foi feito disso? Nada. Né? O que foi feito disso? Aí se a gente fosse trazer um pouquinho para o Brasil, né? Em que momento nós estamos? Como que nós alimentamos isso? A gente está vivendo uma pandemia. Gente, cenário de medo, de ansiedade, todo mundo aflito, sem perspectivas. Nós estamos há 7 meses, né, em quarentena. Número... ok, podemos dizer que o grau de letalidade dos vírus não é tão alto, mas a gente tem aí números, né? Quantos mortos estamos hoje? Mais de 140, não sei mais quanto está hoje, não vi hoje aqui, o último minuto. Mas não dá para negar que esse vírus tem o poder que ele tem. E lá no começo, nós tivemos um discurso construído, preparado, para dizer que era uma gripezinha. Né? Corroborando com esse discurso, eu lembro 2 fatos, assim, um que é a história dos caixões, lembra? Logo lá no começo, acho que foi abril, por aí, né? Rodou, todo mundo, não, é uma gripezinha. Só para lembrar, a história dos caixões era que estava sendo enterrado o caixão vazio, né? Essa era a fake news. Enterrado o caixão vazio para aumentar aí a estatística, o número de mortos. Veja, uma daquelas notícias, elas eram verdadeiras. Houve um fato, houve um caso, aqui no interior de São Paulo, da máfia do seguro de vida, em que naquele caso, não vou me lembrar agora o ano, eu acho que foi 2015 ou 2016, sim, um grupo começou a enterrar caixões vazios, existiu essa foto, né, por conta de um outro crime, de fraude, de estelionato. Essa foto começou a circular agora na pandemia. Mas nós temos um caso mais grave, né, de fake news, em que sim, custou a vida de uma pessoa, que foi aquele outro caso do Guarujá, em que uma jovem senhora, ela foi acusada nas redes sociais de cometer rituais com crianças. Começou a rodar um retrato falado dessa suposta mulher que pegava a criança, sequestrava, fazia rituais com essas crianças, satânicos, né? Um suposto retrato falado. O caso não existia, a mulher não existia, só que esse retrato falado, ele rodou nas redes sociais e as pessoas acharam que uma moradora do Guarujá se parecia com aquele desenho do retrato falado. E essa mulher foi pega na rua e foi espancada até a morte. Então, assim, fake news mata, mata. Desinformação mata. No seu extremo, mata. Né? Então, se a gente fala assim, história das fake news, notícia falsa sempre existiu, mentira sempre existiu. Só que agora existe um projeto muito arquitetado para que elas ganhem força de munição. Você sabe que você falando me remete um pouco a outro período, que é o período da Inquisição, em que se trabalhava muito os contos, as histórias populares, como forma de você ter o anseio popular para que tal pessoa fosse colocada na fogueira, né?
aquela coisa da bruxa, do cara que não sei o quê. E aí você contando essa história da mulher que foi acusada de fazer ritual com crianças, também entra nesse imaginário, né, esse imaginário social aí de histórias e tudo mais. Tem um comentário muito interessante aqui da Renata Lúcia de Piero, Renata Luciane de Piero. Ela está dizendo o seguinte: daí a importância da educação midiática, ajudar as crianças, jovens, adultos, a refletirem sobre quem produziu a notícia, numa ponta quem produz e na outra quem recebe. Perfeito. Sim, exatamente. Essa é a função da educação midiática. E eu acrescento só uma coisinha só, Cláudia, que eu queria só acrescentar, e também entender quais são os interesses econômicos dentro disso, né? Porque se tem um sistema de fake news que você está colocando, né? E ele realmente existe, ele funciona, ele ganha eleição, ele inverte questões nacionais e tudo mais, ele afeta, né, a opinião pública, porque tem gente que realmente precisa disso. Então, eu acho que a gente tem que também olhar para esse olhar político, esse olhar econômico em torno da questão. Agora, para a gente caminhar no assunto aqui, está muito legal esse assunto, eu estou adorando a conversa e tudo, mas a gente sabe que o tempo é curto aqui para a gente poder falar de tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho das coisas que parecem que são inofensivas dentro desse ambiente das redes e que acabam formando também aí dando esse aspecto educacional. Aqui você levanta um assunto que eu acho interessante, que são os memes. Fala um pouquinho qual que é a função desses aspectos aí. Exatamente, bem lembrado, né? É aí que entra a questão da desinformação como algo mais amplo do que a própria notícia falsa, do que a própria fake news. A gente está imerso no ambiente das redes e muitas vezes esse ambiente é um ambiente, eu vou chamar de semi-privado, de privado. Porque, por exemplo, eu, teoricamente, né, para fuçar o seu celular, eu não sei o que você recebe no seu WhatsApp, né? Eu não sei o que minha irmã, meu pai, o que eles recebem. É um ambiente privado e fora do controle externo. Os memes, por exemplo, eles circulam no Facebook, que é aberto, eles circulam muito no WhatsApp, em aplicativos fechados, né, aplicativo de mensagens fechados, e ele lida com o humor. Então, aparentemente, esse discurso do humor, ele serve o quê? Apenas para entreter, apenas para divertir. Só que, lembremos, tem muita mensagem ali que ela está também sobre essa carapuça, ela está sobre esse verniz linguístico do riso, do humor, mas ela também informa. Ela também está formando sua opinião através do humor. E muitas vezes a gente não percebe isso. Tem um risco, sim, num extremo, de um desconhecimento sobre os gêneros discursivos, aquilo que é o artigo de opinião, aquilo que é a notícia, aquilo que é a charge, né? Aquilo que é um editorial, que tem a opinião genuína, e aquilo que é um meme. Se a pessoa não conhece a diferença entre esses gêneros jornalísticos, vamos colocar o meme aí como um substrato da charge, ok? Vamos pensar assim? Como um gênero que surge agora com a onda das redes sociais, eu não sei se ele já está catalogado como esse enunciado, mas vamos pensar. Será que ele é tão inofensivo assim? A gente tem que tomar cuidado com uma outra coisa, né, que a educação midiática também pretende combater, que é o discurso de ódio. E muitas vezes o discurso de ódio, ele está diluído, minimizado nesse tipo de discurso, nesse tipo de enunciado. Então, tomar cuidado com o que a gente compartilha, ainda que seja um meme. Ainda que seja um meme. E aqui a educação midiática, ela vem para isso também, né? Também para educar receptores da informação e de formar pessoas que compartilham, já que aí ela vai ser também reprodutora, talvez não produtora, mas reprodutora de conteúdo, que ela seja uma reprodutora consciente.
Porque uma vez que a gente aperta o clique, a gente não sabe a amplitude daquela mensagem, até onde ela pode chegar. Acho que essa é a noção que a gente precisa ter. Porque na internet, muitas vezes, a gente perde a noção daquilo que é público e daquilo que é privado. A gente pensa, ainda há quem pense que na internet eu estou protegido por uma tela e que eu não posso ser identificado, ou talvez não seja tão facilmente identificado. Então, talvez isso me dê um pouco mais de coragem para que eu compartilhe mensagens ofensivas, faça cyberbullying. Então, eu acho que nesse aspecto, a educação midiática, para além da leitura crítica da mídia enquanto jornalismo, ela também é muito importante. Ela é formadora. Perfeito. Perfeito. Com certeza, não tenho dúvida do quanto que isso também cria consciências, né? Desenvolve, forma consciências, vamos dizer assim, né? Nesse caminho, né? Perdão. Assim, sem esse compromisso, né? Ele forma consciência sem compromisso de dizer que está formando, né? Que é diferente o professor, por exemplo. O professor ele tem o compromisso de ensinar. Se ele ensinar errado, ele, né? Primeiro ele, enquanto ator ali, enquanto professor, ele vai se questionar, ele vai ser questionado. Né? Agora isso ele forma sem ter qualquer compromisso de estar formando, né? Exatamente. Eu lembro que no começo da pandemia também teve um caso, que foi na Índia, as pessoas começaram a beber álcool puro, porque elas, em algum lugar, leram que o álcool poderia te proteger contra a contaminação da Covid-19. E as pessoas morreram. Assim, você está entendendo? Tipo, às vezes, onde é que essa pessoa recebeu isso? Né? Não seria da mídia tradicional, né? Da mídia ética, comprometida. Não seria. Então, você está entendendo? Muitas vezes... Mas aí teve nos Estados Unidos o uso de alvejante. Sim. A gente usou alvejante com gente falando na TV, né? Inclusive que pegou recentemente. O poder da mídia, porque assim, ele está confrontando a ciência, mas assim, é a ciência lógica, né? É nesse momento que o negacionismo ele chega num extremo, ele também nega a ciência, né? Ele nega descobertas, ele nega comprovações inquestionáveis até então. Ele coloca em xeque... Bom, não precisamos falar aqui de terraplanistas, de que vacina não serve para nada, ou de que vacina é perigosa, eu não vou mais vacinar meu filho. Nós temos aí doenças que já tinham sido completamente controladas, sarampo, começo do ano, voltando, justamente por esse negacionismo da ciência. E aí sim, né, a mídia não está conseguindo combater isso. Por isso, tantas campanhas, né? Tanta campanha contra a fake news. A gente agora, o termo fake news está em tudo. E é muito interessante também pensar que ele pode ser usado como retroalimentação. Ele também serve para que quem faça fake news use como defesa. Né? É muito interessante essa situação. Ou, por exemplo, a pessoa cometeu um crime, tem provas, chegou lá em segunda, terceira instância, mas não, isso é fake news. Então veja como o discurso também é usado de maneira quase bumerangue, assim, né? Não, perfeito. Esvazia, né? Eu acrescentaria também aí nesse aspecto uma coisa que me preocupa muito, que pode não parecer relacionado, mas para mim, por ser da área, acaba se relacionando, é como que, ao mesmo tempo que a gente fala assim, nossa, o cara ele tem uma autoridade por ele ser médico, por ele ser cientista, mas como que a autoridade científica ela foi sendo corroída. É evidente, gente, que ao longo da história tem muito cientista que fez coisa errada, alguns pagaram, outros não. É evidente que a academia, assim como qualquer atividade humana, erra. Ela dizia que o ovo fazia mal, depois ela fala que o ovo faz bem. Mas é natural dentro da ciência. Né? Processo da ciência. Agora, pegam essas questões para desacreditar como um todo, né?
e dar autoridade para qualquer um falar sobre qualquer coisa. Eu conversei muito aqui com pessoas da área da psicologia, a quantidade de terapias alternativas que vão surgindo sem ter o mesmo acabamento que existe, o rigor que existe uma psicologia analítica, que existe uma psicanálise, né? Então, assim, e isso vão surgindo como... Então, a pessoa leu 2, 3 livros, viu 4, 5 vídeos, ela se acha no direito de prestar um serviço terapêutico a alguém. Então, assim, é uma situação em relação a conhecimento que nós estamos passando, que entra nas questões políticas, evidente, mas entra em muitos outros aspectos da vida da gente, né? Não é mas, só por isso, outro lado, né? é justamente por desvalorizar a educação, por desvalorizar a formação superior, por desvalorizar os professores, por desvalorizar a ciência. Perfeito. A gente está nesse processo, a gente precisa combater. Assim, a educação midiática, ela age nesse aspecto. E assim, uma dica importante também aí para os professores, né, que eu acho que essa live nossa também, ela quer atingir, né, quem está mais diretamente aí na sala de aula, na formação de leitores, de receptores, de quem compartilha. Existem, se você está na dúvida, hoje a gente tem projetos de checagem. E ele pode ser um instrumento pedagógico também. A gente tem Aos Fatos, a gente tem a Agência Lupa, a gente tem o Projeto Comprova. Se você está na dúvida se é fake news ou não, entra lá na Agência Lupa, que diariamente eles fazem a publicação daquilo que, olha, essa notícia está circulando na rede social X, mas ela é falsa. E explica, e faz um trabalho completamente legítimo, respeitoso. Fica até... Às vezes eu penso assim, nossa, agora o jornalista ele tem que correr atrás. Não dá notícia, mas ele precisa correr atrás de esclarecer aquilo que não era notícia e foi divulgada como se fosse. E tem um serviço interessante que eu quero juntar nesse que você citou, que é o serviço Comprove, da Câmara dos Deputados, que é muito importante, sobretudo nesse período de eleição. Eu tive a oportunidade de participar de uma live da Câmara dos Deputados semana retrasada. Foi muito bacana como eles apresentaram e como existe uma equipe ali de jornalistas, né, dentro da preocupação da informação pública, inclusive está dentro do contexto do que nós chamamos de parlamento aberto, né, dessa nossa preocupação em fazer jornalismo público. E tem uma informação que eu quero também acrescentar, que é da Lilian Campos Duarte. Ela coloca uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena. Ela fala o seguinte, remédios que se esgotaram nas farmácias sem comprovação científica e de eficácia para a Covid-19, causando problemas para pacientes de uso contínuo. Isso, a gente cansou de ver pessoas comprando remédios sem comprovação para a Covid e desabastecendo aquelas pessoas que realmente precisam do remédio, né, em relação ao uso contínuo. Realmente isso é muito sério. Aí a prova prática do quanto a desinformação ela pode ser fatal. Perfeito, Cláudia, perfeito. Nós estamos com 53 minutos aqui de live, e eu sempre aviso um pouco antes, Cláudia, por conta de não cortar. Mas você está citando as agências de comprovação e tal. Em relação à educação midiática, né, o letramento midiático, tem vários nomes aí que você já falou. Educação midiática, dentro das escolas, a partir que está na base curricular, qual que é a perspectiva que a gente tem em relação às novas gerações? Como que você, enquanto educadora e também jornalista, analisa o futuro? Você acha que essa preocupação ela vai render aí uma mudança dessa atual conjuntura? Olha, eu sou otimista. Eu acredito que sim. Como eu falei para você, nós não somos os inventores da educação midiática, tá? Acontece que agora ela já está alicerçada, institucionalizada dentro da Base Nacional Comum Curricular. E isso, sim, dá mais autoridade para que algumas atividades sejam desempenhadas na sala de aula. Então, eu sou otimista em relação a isso. Se ela foi colocada nesse documento como competência essencial, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva de que, até por necessidade, de que essas atividades sejam cada vez mais presentes, né? E eu acho que até também por uma cobrança lá na ponta da cadeia,
no vestibular, no Enem. O Enem já faz muita cobrança, né, de questões, fazia pelo menos, de questões assim, de análise crítica, principalmente de textos midiáticos, né, da diferenciação entre do que é uma propaganda, do que é uma notícia, do que é um artigo de opinião, né? E eu acho que a necessidade nos dá perspectivas positivas de trabalho, né? Eu acho que isso... E assim, tem mais uma coisa. A educação midiática não precisa ser feita só na educação formal, né? A gente pode extrapolar. E a educação midiática também não deve ser feita só com jovens e crianças. A educação midiática tem que ser feita com adulto. A educação midiática tem que ser feita com idosos que estão aí cada vez mais se utilizando das redes sociais. Eu acho que esse é um público extremamente importante para a gente trabalhar a educação midiática. Tem que pegar o tiozão do WhatsApp, né? Importante. Bem importante. Gente, olha, tá muito legal, tô adorando conversar com você aqui, viu, Cláudia? Muito bacana esse assunto. Eu acho que, sabe que como jornalista e, sobretudo, pelo esse trabalho que a gente faz aqui na Câmara de Vereadores, pelo Parlamento Aberto, a gente vê o quanto é enriquecedor, né, você levar o jornalismo em toda a sua dimensão, em todo o seu cuidado, também educacional. Eu acho que isso é uma lição que todos nós, jornalistas, precisamos ter, né? Sim, dou os parabéns à iniciativa do Parlamento Aberto, acompanho desde o início, escrevo, produzo para o Observatório Cidadão, então sei muito bem da seriedade desse programa e fico à disposição, né? A gente pode falar mais sobre educação midiática, talvez desenvolver alguns projetos, acho que é importante. A educação midiática, acho que alguém comentou, acho que foi a Andressa que eu vi que comentou sobre a área afim da educação midiática com a educomunicação, né? Elas são áreas irmãs, né? Bacana. Porque tem muita coisa que a gente precisa conversar em relação a isso. Eu, por exemplo, tenho muito pé atrás com filmes baseados em histórias reais, sabia? Eu tenho um pé atrás, assim, lá atrás. Assim, eu sei que minha perna é curta, mas meu pé é bem atrás em relação a filmes e como eles trazem... Já tem um fator nominal aí para a gente diferenciar. Se é um filme, é ficção, ele não é documentário. Então é isso que a gente vai começar a conhecer os formatos, né? Ele pode ser baseado, mas ele não é realmente verdade. Quando o espectador ele entra para assistir, ele já firma esse pacto, né? De uma verdade limitada. Deveria ser assim. Você conhece nós temos um amigo em comum que é o Maurício Pinheiro, né? Se soubesse como eu e ele ficamos indignados quando a gente viu, por exemplo, no filme lá, Bohemian Rhapsody do Queen, em que colocaram o Rock in Rio lá nos anos 70, né, para poder dar a questão ali romantizada da história. Eu falei, tá vendo? Ó, é baseado em história real, mas coloca o Rock in Rio nos anos 70. Mas é baseado. Então, bem baseado, lá no finzinho. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Um prazer enorme falar com você. Parabéns pelo seu trabalho aí. Você sabe que eu sou admirador da sua competência. Você sempre foi uma pessoa muito qualificada. Muito obrigado por todas essas informações que você nos trouxe aqui, viu? Eu é que agradeço, fico à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre educação midiática, eu vou passar os links, tá? Dos materiais que eu mencionei, dos projetos de checagem. Eu acho que as agências de checagem podem ser um produto bastante interessante para os professores trabalhar. Pegar de onde veio aquela fake news genuína e comparar se ela aparece lá no projeto de checagem ou não. Essa é uma dica. Perfeito. Gente, sabe, vocês que estão acompanhando aqui a nossa live do Parlamento Aberto, sabe que a live do Parlamento Aberto vira uma matéria no site da Câmara amanhã, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E eu peço a você aí que se inscreva em nossa lista de transmissão do WhatsApp lá no site da Câmara e também siga aqui o nosso perfil no Instagram. Olha, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, mandou mensagem. Um beijão para você e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.